Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Aqueles que são daqui também. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite, vamos fazer um pouquinho diferente. Gostaria de convidar os irmãos também a abrirem suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 6. É um texto bem conhecido. Isaías 6, versículo 1 ao 7. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém. Fechamos nossos olhos. Deus Pai querido, te louvamos nessa noite. Ó Pai querido, exaltado seja o teu santo nome também, Pai. Com os nossos lábios nós te louvamos, mas que os nossos corações estejam voltados também para ti, Pai. Os nossos pensamentos estejam cativos ao Senhor, ó Pai querido, e que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas nessa noite, porque nós sabemos que na reunião dos santos, na comunhão dos irmãos para cultuar ao Senhor, o Senhor faz coisas tremendas. Ao mesmo tempo que nós pensamos em entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, o Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos, ou do que nós pensamos ou podemos imaginar, porque Tu és poderoso, porque Tu és o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Aleluias, glórias ao Cordeiro para sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor. Santo, Santo, Deus tremendo, consagramos a Ti nosso louvor. Rei da glória, majestoso, coroado de majestade.
exaltado sobre a terra. Oh, aleluias. Tu és adorado neste lugar, Senhor Jesus. Tu és adorado neste lugar, meu Pai. Com o nosso coração, com os nossos lábios, nós entoamos louvores a Ti. Tu és adorado. Aleluias. Tu és o Filho do Deus vivo. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não Verbo vivo, deu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não Não há outro como tu, Jesus, não há outro como tu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, não há outro como tu. Nós adoramos estar na tua presença.
Nós buscamos a Ti essa semana, Senhor, de uma forma diferente. Buscamos a Ti, Senhor Deus, tentando entrar com maior intimidade contigo, Pai. Estar em maior intimidade na Tua presença. Oh, Deus querido, nós Te louvamos nessa noite. Tu és o nosso tesouro. Tu és aquilo, Senhor Deus, que preenche o vazio que há em nós, ó Pai. És a esperança da nossa salvação, Senhor. Meditar na Tua palavra, Senhor Deus, é a nossa alegria. Declarar, Senhor Deus, as boas obras, ó Deus, do Senhor é a nossa alegria. Tu és o nosso consolo, ó Pai. Tu és a nossa salvação. Nós nos regozijamos na Tua presença, Deus. Queremos cantar nessa noite. E queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Mais íntimos do Senhor. Conhecer mais da Tua palavra. Conhecer mais dos Teus ensinamentos. Oh, Deus, fala ao nosso coração. Aleluia. Tu és precioso, precioso. Tu és precioso, Jesus. Precioso, Jesus. Aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel.
teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Tarefa importante para nós como igreja, que é o recadastramento dos irmãos da igreja. Mandamos nos grupos da igreja essa semana lá o formulário para que você possa preencher. Se você ainda não preencheu, preenche, está lá nos grupos, procura lá dos homens, das mulheres, dos jovens, o da igreja oficial também. Mas ali atrás também tem algumas folhas ainda para você que é membro da igreja e ainda não preencheu, tá bom? Você talvez prefere fazer na folha direto, né? Então, lá atrás tem algumas cópias ainda, tá bom? Se não, pede para a Leda, ela reenvia para você. Leda, levanta só o braço assim, para o pessoal saber quem que é você. Isso, essa nossa amiga, nossa irmã. É muito importante que façamos isso até o próximo mês, tá bom? Nós, no mês de março, vamos ter a nossa assembleia mais uma vez. E nós queremos já ter o nosso recadastramento. O nosso ano... como é que chama? Todo mês de abril é o nosso ano, nosso biênio, né? Então, nós queremos que no mês de abril já tenhamos tudo isso em dia. Então, nós estamos pedindo ali o seu nome completo, seu telefone, tá certo? Alguns dados pessoais para a gente poder jogar ali no nosso arquivo. E nós queremos fazer isso de uma forma também agora, não só no papel, mas também digital. Então, por favor, tá? Lá atrás, naquela mesinha lá atrás, tem algumas folhas, preencha. Eu sei que lá tem espaço para você escrever, depois escrever o nome do seu esposo ou da sua esposa e também dos seus filhos. Mas essa folha que tem lá as características dos filhos, só se forem menores, tá bom? Você que é casado, por favor, cada um preencha uma. Você que é jovem, né? Membro da igreja, também preencha uma separada para você, com o nome do seu pai, sua mãe, seu CPF, conta bancária, o seu Pix. Tá? Esses dados assim bem simplesinhos para a gente poder saber quem é você. E nós temos que colocar algumas coisas em ordem na igreja, então uma das coisas é essa daí, tá bom? Então eu peço encarecidamente que vocês nos abençoem. Nós também estamos aí, começamos na segunda-feira passada, nossos 21 dias de jejum e oração. E convocamos a igreja para isso, não é uma obrigação. É assim, né? Tá certo. Você não é obrigado a fazer isso, porém é uma convocação como igreja. Precisamos orar por nós, pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso país, por nós mesmos e por essa casa que aqui nos recebe toda semana para termos a liberdade de conversar, orar, ouvir da palavra de Deus e compartilhar também. Então, por favor, se você ainda não recebeu também essa folha, peça para mim que eu mando para você. Ali atrás, acho que não tem mais nenhuma, mas nós demos algumas sugestões, como, por exemplo, na primeira semana, sugerimos que, se você quisesse tirar um tempo de jejum, você pudesse fazer isso durante o jantar. Né? Por que essa sugestão de jantar, na semana agora do almoço, e na outra café da manhã? Não é para que você deixe apenas de comer para fazer qualquer outra coisa. É que naquele horário, já que a sua agenda é muito lotada, você tem um dia muito atarefado,
Então, aquele momento que você estaria ali tendo para o almoço, você tiraria aquele tempo para estar orando, lendo a palavra, conversando com Deus. Tá? Pastor, meu dia é muito puxado, acordo cedinho, só vou dormir de noitão. Falei, tá, mas você almoça? Almoço. Então, esses 15, 20 minutos, dê como oferta a Deus nesse dia e nesse tempo você vai estar na presença dEle conversando com Ele, tá certo? Essa é a proposta, essa é a sugestão que nós estamos dando para que você não tenha desculpa para dizer que não tem tempo para falar com Deus, ouvir Deus e ter um tempo agradável com Ele, tá certo? Essa é a sugestão. Alguém perguntou, tá, pastor, primeira semana só sugeriu o jantar, na segunda semana o almoço, na terceira semana o café da manhã. Então, no final de 21 dias eu vou estar jejuando o dia inteiro. Falou, não, querido. Tá certo? Primeira semana, jantar só. Aí na segunda semana, você deixa o almoço mais janta. Aí na terceira semana, você deixa o café da manhã, almoço e janta. Tá? Essa é a sugestão. Mas se você quiser fazer jejum de 40 dias e 40 noites, Deus te abençoe e te sustente. Tá? Se você tem que tomar remédio controlado como eu, por exemplo, então se você tem que tomar esses medicamentos e tem que ter alguma coisa no estômago, não deixe de comer por causa disso. Mas, em vez de você ficar tirando 1 hora de almoço, né, come lá uma fruta, come alguma coisa para, né, dar uma enchida ali no teu estômago e o resto você vai lá orar, vai falar com Deus, vai comer o pão do céu. Tá bom? O pão de cada dia Deus está dando para você, então também dê o pão de cada dia de volta ao Senhor que Ele vai dar para você nesse tempo. 21 dias para isso. Para quem recebeu uma das folhas, tem lá 21 dias sem a mídia, sem o negócio social, a não ser que você trabalhe, né, com essa situação. 21 dias sem reclamar. Está difícil, hein? Essa semana eu tive muito motivo para reclamar, mais do que o necessário. Consegui me segurar algumas vezes, né, filhas? Outras não, outras faltou a fita no meu carro. Né? 21 dias sem beber refrigerante, 21 dias sem ver novela, 21 dias para você poder ler um bom livro, né? Seja ele cristão ou não, mas que seja um bom livro que vai lhe agregar conhecimento, certo? Então, alguns 21 dias só para você ter, assim, digamos, uma desintoxicação e se encher de outras coisas melhores. Tá? Geralmente, quando o pessoal vai para uma chácara para, digamos assim, ter uma ajuda para deixar a bebida ou as drogas, normalmente leva aí de 40 dias, 60 dias para desintoxicar de verdade. Né? Nós estamos sugerindo apenas 21 dias para desintoxicar de algumas coisas, de palavras ruins, de notícias ruins. Né? Eu sei que a gente está sendo bombardeado de notícias por todos os lados, de todas as formas, mas, poxa, vamos nos encher das coisas boas, porque a Bíblia nos diz que no dia mau o Senhor estará conosco. Vivemos dias maus, então estejamos na presença do Senhor também. Amém? Tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me perguntar depois também. Hoje seria o último dia da semana para aqueles que estão aceitando a sugestão de abrir mão do jantar, né? Mas como nós vamos terminar o culto lá para as 9 horas, né, já passou o seu jantar 6 e pouco, né? 7 horas, 5 e meia. Você pode depois passar lá com a mantilha na cantina, né? E o cachorro quente self-service. Por quilo também? Não? Então você vai lá e você põe no hot dog o que você gosta. Tá? Então eu vou lá sem a cebola, porque eu não curto cebola. Mas cada um está livre para fazer aquilo lá. Se você falar, não, pastor, eu vou até meia-noite no meu jejum no jantar, então leva para casa, come amanhã. Tá bom? Não vai deixar de passar lá como desculpa, estou de jejum. Tá certo? Até Maria comentou assim, a gente vai ver que está de jejum hoje, né? Quem vai comer lá na igreja. Mas leva para casa, toma o seu lanche depois. Uma das sugestões também que eu dei lá na folha foi de nos reunirmos, ou de estarmos orando entre as 5 e 6 da manhã. Foi uma sugestão, porque eu sei que vários irmãos acordam muito cedo, porque tem a sua atividade durante o dia. Né? Então, ali uma sugestão, entre 5 e 6 da manhã, terão tempo para orar antes de começar o seu dia, assim, né? Aquela correria toda. Mas cada um é livre para fazer na hora que quiser, do jeito que quiser, desde que se disponha a ofertar esse tempo na presença do Senhor, tá bom? E isso fica muito à vontade para cada um de vocês. E lá uma sugestão foi que na sexta-feira nós vamos sempre estar aqui na igreja às 8 horas da noite para orarmos juntos. Então, sexta-feira agora tivemos aqui um bom grupo, na sexta-feira, 8 horas da noite, queremos ter na próxima sexta-feira também, 8 horas da noite,
e depois uma terceira sexta-feira ainda, fechando os 21 dias. E quem sabe se torna uma cultura e nós continuamos fazendo isso às sextas-feiras, tá? E hoje, como domingo, a convocação de orarmos juntos aqui. Então eu gostaria muito de convidar você, para que você no seu núcleo familiar, com as pessoas que são da sua casa, que você se reunisse para orar com eles agora, em nome de Jesus. Orar por vocês, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelas suas finanças, orar pela sua igreja, orar para que Deus continue abençoando, livrando-os de todo mal e lhes dando paz, que excede todo entendimento e compreensão. Pastor, estou sozinho, minha esposa não está aqui, meus filhos também não. Lembre-se, nós somos uma família também, corpo de Cristo. Então, agregue alguém junto com você, porque a vontade é que ninguém fique sozinho aqui nesse momento. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Chegue-se à sua família, se você vê que tem alguém sozinho, chama para perto de você e ore e abençoe a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Pode orar com o pessoal, com a família. Nós queremos também agora dar oportunidade, privilégio para você trazer seus dízimos, suas ofertas, lembrando sempre de você orar pela
da sua oferta maior, que é o seu coração, a sua mente, o seu tempo e todo tipo de coisa ruim que você deixe de lado agora em nome de Jesus e apresente ao Senhor como oferta suave. Amém? Lembrando sempre que se for fazer pelo QR Code que está no banco aí ou pelo nosso CNPJ, Pix, se você acrescentar 1 centavo, entendemos que a sua oferta é para a reforma, projetos da igreja. Se acrescentar 5 centavos, entendemos que é uma oferta missionária. Se for uma oferta aqui presencial, toda oferta que entra nessa caixinha branca é direcionada para missões. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Faça a oração de entrega e daqui a pouco você pode trazer assim aqui à frente. Vamos segundo o coração de Deus.
Deus, homem segundo o coração de Deus. Amém. Amém. Podemos assentar. Vamos agradecer pelas ofertas. Deus, nós te louvamos por esse momento de entrega e pedimos a Deus a tua bênção sobre as nossas casas. Pai, que nós possamos reconhecer cada dia a dependência que nós temos do Senhor. Nós queremos ter um coração grato pela vida que temos, pelas oportunidades que temos, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Pai, pelos problemas que nós temos. Que nem essa semana nós oramos por vitórias e de repente nós lembramos que para termos vitórias é porque nós teremos então lutas. Pai, nos dê um coração grato, mesmo nos momentos de lutas, porque para crescermos precisamos perseverar nas lutas. Obrigado, Deus, por esses privilégios que nós temos de crescer na maturidade em rumo à santificação. Por isso te damos louvores, toda honra e toda glória nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos chamar as crianças e os professores. Ontem as crianças tiveram uma tarde, os juniores, né, tiveram um primeiro encontro dos pequenos grupos dos juniores, né? Foi maravilhoso, foi na casa da Lívia, né? Teve um apoio de várias pessoas, né? Que a Lívia que vai estar tomando a frente. Só um pouquinho, agora vamos ficar bem quietinhos, né? Benjamin. Aqui, ó, Elizabeth, vamos ficar bem quietinho. E é uma fase nova e que vocês também estejam orando por esse momento e essa liderança, né? E que os pais possam entender o propósito que é uma célula, que é um pequeno grupo, né? Tá bom? Então, vamos ensinar para o Benjamin que temos que ficar bem quieto, né? Vem cá, bem quietinhos. Porque na igreja a gente fica conversando. Não, na igreja nós ficamos olhando o celular? Não, e quem fica olhando o irmão pode advertir, corrigir, porque isso é ajudar uns aos outros a crescermos. Então agora nós vamos agradecer a Deus e pedir para que Deus ajude as professoras nesse momento e também o pastor, o irmão Júlio, que vai estar pregando essa noite. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós estamos na igreja e queremos cada vez mais aprender de Jesus, da salvação. Queremos aprender a proclamar Jesus aos nossos amigos. Pai, fala conosco, seja aqui como também lá com as crianças, para que todos nós possamos aprender da palavra e amanhã lembrar do compromisso que nós temos com o Senhor, de obedecer, de seguir o que o Senhor quer. Em nome de Cristo, amém. Hoje eu fui incumbido aí com a missão de trazer a mensagem para nós hoje. Nós estamos tratando, não sei se é bem uma série, mas nós estamos falando sobre Jesus nas casas, Jesus nos lares, né? E em cima desse tema a gente vai conversar um pouco hoje. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas,
capítulo 10, versículo 38 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Estava brincando agora há pouco com... Na verdade, o pastor estava brincando comigo, né? Ele falou que a Bíblia que eu trouxe, ela prega sozinha, né? Eu falei, essa é a ideia. Deixa ela pregar sozinha. Há um tempo atrás, eu estou com uma Bíblia lá do dia a dia, né? Que ela está toda desmontando, esfarelada, né? O tanque de guerra. Desde os 12 anos de idade que eu tenho essa Bíblia, hoje eu estou com 37, tem um tempinho aí, faz a conta aí, os bons de matemática. E aí, a última vez que eu preguei com ela saiu desmontando, né? Aí os meus pais viram lá, eles ainda estavam em Cabo Frio, aí tiveram misericórdia de mim e compraram uma Bíblia no meu aniversário. Aí mandaram essa Bíblia aqui. Um abraço para eles. Todos acharam? Amém. Lucas 10, 38. Diz assim, indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Fechemos nossos olhos. Deus Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por este privilégio, obrigado por esta bênção que nós temos de estarmos reunidos aqui na Tua casa, ó Pai, e podermos cantar louvores, orarmos juntos, ouvirmos a Tua palavra, refletirmos acerca da Tua palavra, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado desde o começo, e que nós possamos ser edificados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Esta é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se vocês prestaram atenção aí, mas teve uma música aí, a boa parte, né? Essa era a ideia, fixar aí, a boa parte, né? Maria escolheu a boa parte. Então, o tema que me veio quando eu estava refletindo acerca desse texto é acerca do serviço e a presença. Quem estiver anotando aí, gosta de anotar, né? Aí fica mais fácil. Então, o tema da mensagem de hoje é o serviço e a presença. Aqui, esse texto de Lucas, ele é um texto assim que, às vezes, a gente lendo de uma maneira superficial, parece ser muito óbvio, né? Parece, Jesus está na casa, eu tinha que dar atenção para Jesus e ficar lá ouvindo o que ele tinha que dizer, né? Mas, diante da visão de que nós somos os anfitriões, né? Qual que é a nossa atitude quando nós recebemos alguém na nossa casa, uma visita na nossa casa, ainda mais quando é uma visita ilustre na nossa casa? A gente tenta fazer aquilo que seja uma experiência agradável, uma boa experiência, uma experiência maravilhosa, que a pessoa se sinta bem, seja bem recebida, que tenha comida, que tenha bebida, que a pessoa não possa sentir falta de nada, né? Essa é a postura do bom, daquela pessoa que é hospitaleira, daquele que é um bom recebedor de visitas, né? E aí, quando a gente começa a olhar por essa ótica, a gente começa a compreender um pouco melhor a postura da Marta, né? Apesar de, às vezes, parecer que a Maria aqui ela está tendo um destaque a mais, né? Mas a gente vai focar um pouquinho na Marta, depois a gente vai prestar atenção no que a Maria fez. Amém? Aqui diz que
o Lucas, ele é interessante o modo como ele escreve, porque ele, aqui no versículo 38, ele já diz que é numa aldeia, ou numa certa aldeia, né? Ele coloca num modo indeterminado, né? No texto de João, se eu não me engano, capítulo 12, João ele vai dizer que a casa é a casa de Lázaro e que ele tinha as irmãs Marta e Maria, né? Depois a gente vai pesquisando melhor, a gente vai entendendo que a cidade era Betânia, uma cidade perto de Jerusalém, não era muito longe. Então, tudo indica que aqui é a casa de Lázaro, Marta e Maria, os irmãos, né? A postura de Marta, aqui no versículo 38, porque diz aqui que, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Dá a entender que ela era a mais velha ali e que era responsável pela administração da casa. Logo, quando a gente olha para a pessoa da Marta, a gente começa a perceber uma questão acerca de serviço e de trabalho, né? Alguém que tem uma grande disposição, né? Uma pessoa que é uma pessoa proativa, né? E esse é um dos pontos aqui que a gente consegue enxergar já de cara na pessoa de Marta. E tem uma coisa aqui que me chama a atenção quando a gente lê esse texto, que é qual é a prioridade, né? É algo que está ali nas entrelinhas, que a gente, meditando, às vezes a gente consegue perceber. Qual que é a prioridade? E qual é a nossa prioridade no reino de Deus, na obra de Deus? Qual que é a nossa prioridade no serviço ao Senhor? E esse texto ele deixa muito evidente aqui quais são as prioridades, né? Se tivesse uma manchete que a gente tivesse que escrever, um destaque aqui para esse texto, a gente provavelmente colocaria esse tema, né? Aquilo que é prioridade. E o mundo, ele é um mundo que ele determina para nós qual deve ser, ou quais devem ser as nossas prioridades, né? Já desde pequeno, as pessoas dizem o que a gente deve fazer, né? Geralmente os nossos pais, mas tem as outras pessoas que nos cercam também, que dizem o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer. Não, porque você deve fazer isso, essa deve ser sua prioridade, se você fazer isso vai dar certo, e parari, parará, e aí vai embora, né? O mundo ele começa a estabelecer prioridades. Quando a gente está na escola, a escola também vai dizer qual é a nossa prioridade. A gente entra no mercado de trabalho, ele diz a mesma coisa, você deve fazer isso, esse deve ser o seu foco, essa deve ser a sua postura, é isso que você deve fazer. Então, o mundo determina às pessoas quais devem ser as suas prioridades, mas nessa passagem Jesus declara no que devemos focar, e qual é a nossa principal prioridade, né? Porque Jesus, ele vem nos revelar as coisas na perspectiva verdadeira, né? A perspectiva sem a ilusão das coisas desse mundo, né? Então Jesus ele vem desvendar os nossos olhos e dizer qual é a nossa prioridade. E ela fica clara aqui que a prioridade é que nós devemos ouvir, comer e nos alimentar da palavra de Deus. Essa é uma das prioridades, quando nós estamos na presença do Senhor. Então vamos lá, Marta, quando a gente olha para ela, a gente pensa em serviço, e tratando-se de serviço, a Bíblia ela vai nos mostrar, ela vai nos ensinar como nós devemos aqui, o que nós precisamos saber, o que nós precisamos entender acerca do que é serviço na obra, no reino de Deus e na igreja. Aí eu quero compartilhar uns textos com os irmãos acerca de serviço, porque o Novo Testamento, o Velho é bastante rico, e o Novo também é muito rico nessa questão de serviços, né? Na carta de Paulo aos 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do 4 ao 7, Paulo vai falar acerca dos dons do Espírito. Quem já conhece vai saber que ali existem 9 dons espirituais. Aí ele vai dizer: há diferentes tipos de dons,
mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aí o próximo, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Em outras versões vai dizer, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Mais proveitoso. Então, nesse texto, Paulo vai começar a elencar os tipos de dons espirituais. Quem quiser continuar lendo ali vai ver os dons espirituais. Eu separei aqui em 3 grupos, que a teologia geralmente estabelece, que são aqui, existem os dons de conhecimento e de ensino, ou de ensino. Aí a gente pode elencar aqui a palavra de sabedoria, palavra da ciência, o discernimento de espíritos, né? Por exemplo, essa parte de discernimento de espíritos, muitas vezes a gente não consegue entender qual é o conceito bíblico acerca disso, né? Mas a ideia é justamente para a gente saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é a inspiração do Espírito Santo e aquilo que é do falso profeta, né? Outra circunstância também, existem situações que nós nos deparamos que às vezes são manifestações demoníacas, e você não está, aí a gente sem o discernimento do Espírito, ou se não houver alguém que possua o dom de discernimento de espíritos, a gente pode ser enganado, né? Eu já vi situações na igreja, graças a Deus não aqui, eu vi situações na igreja, quando morava no Rio de Janeiro, então conhecia muitos irmãos, visitava alguns lugares, era convidado também, e aí, às vezes, você levantava uma pessoa profetizando, e não era Deus, não, era o demônio, né? Aí, se não levantasse um com discernimento do Espírito, aquilo dali ficava, né? Palavra da sabedoria, palavra da ciência, essa parte aqui é mais fácil da gente compreender, né? Existem outra categoria com mais três dons, que são os dons de poder. Ele vai falar aqui do dom da fé. Aqui o dom da fé é um dom específico, né? É uma fé sobrenatural. É diferente daquela fé que nós temos para a salvação, que o Espírito Santo nos dá. É uma fé para coisas espetaculares. Esse é o dom da fé. Existem os dons de cura, existem os dons de operação de maravilhas. Uma vez me perguntaram qual que era a diferença de cura para operação de maravilhas, né? O dom de cura é quando a pessoa está doente, tem seja um câncer, seja um problema de coração, seja algum tipo de infecção, inflamação, né? E aí a pessoa exerce o dom ali da cura e a pessoa é restaurada, né? A operação de maravilhas é justamente coisas extraordinárias. A pessoa não tinha olho, e aí quando é exercido esse dom, o olho ele cresce novamente, né? E a pessoa passa a ver. Aí é uma coisa extraordinária, não é cura, é um milagre, né? O paralítico, que a coluna vertebral ali praticamente não existe contato nenhum com a parte inferior, né? Um exemplo, não existe ligamentos, nervos ali, nada. E aí a pessoa é usada por Deus e a pessoa começa a andar, é religado tudo e ela começa a andar. Esse é um exemplo de dons de maravilhas, né? Dons de inspiração do Espírito Santo, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, né? Aqui, o dom de profecia é quando Deus usa alguém nesse dom para exortar a igreja, para consolar a igreja, né? E coisas do tipo, a pessoa exerce o dom de profecia. O dom de variedade de línguas, aqui vai determinar alguns estudos mais profundos para a gente poder, eu sei que muita gente aqui já conhece, mas variedade de línguas, e quando
quando alguém fala em línguas estrangeiras no nosso meio e ninguém entende o que a pessoa está falando, então é necessário a interpretação do dom dessas línguas. Então, ele falou aqui, o exemplo, ele falou em japonês. Então, aqui um intérprete do japonês começa a falar, né, o significado, a tradução daquilo que foi dito, para que a igreja possa ser edificada, a não ser que ele esteja no Japão, né? Mas existe aqui essa primeira parte aqui, que são os dons do Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Esses aqui são todos dons, como a gente acabou de ler, para edificação da igreja. A gente pode ler aqui o versículo 11, que é muito interessante. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Existe aqui a questão da liberalidade de Deus, do Espírito Santo, para distribuir no meio da igreja conforme bem apraz ao coração do Senhor. Mais à frente, se a gente continuar lendo, a gente vai perceber que Paulo ele orienta que nós também busquemos da parte de Deus os dons espirituais e os melhores dons. Amém? Até aqui? Então, aqui estão algumas das coisas que são úteis para a edificação da igreja. Vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aqui, nesse texto, vai falar acerca de alguns ministérios na igreja. Efésios 4, 11 e o versículo 12. Ele vai falar que ele mesmo, se a gente continuar ler o texto todo, a gente vai perceber que é o Senhor Jesus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. Aí o 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, esses ministérios foram estabelecidos pelo Senhor Jesus para edificação da sua igreja, do seu corpo, e para o nosso aperfeiçoamento. Amém? Então, aqui existem alguns desses outros serviços. Eu estou aqui passeando, para que a gente possa entender que na obra de Deus existe espaço para todo mundo trabalhar, né? Não tem como chegar, como a parábola dos talentos, né? Que um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Aí ele fala, o Senhor da obra ele é muito severo, então vou pegar esse talento e vou enterrar. Quando ele voltar, eu vou devolver para ele. Toma aqui o que é teu, né? Mas a gente vê que quando a gente continua lendo a parábola, o que tinha 5 foi, negociou, utilizou os talentos. Aqueles talentos eram valores monetários. Então, ele negociou, ganhou mais 5. O que tinha 2 também negociou, fez com que prosperasse, ganhou mais 2. E aquele que tinha 1, né, quando ele chegou, o Senhor devolveu a ele, né, ele foi tratado como um servo infiel, né? Então, nós, quando recebemos os dons e talentos do Senhor, os ministérios, nós precisamos ter a decisão de utilizá-los da melhor forma possível. Amém? Cada um de nós não podemos nos omitir no serviço na casa do Senhor, na obra do Senhor. Outros ministérios vão aparecer aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 8, que diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar,
encorajar que assim o faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui existem outros ministérios que nós podemos exercer no reino de Deus, na obra do Senhor. E todos eles aqui existem as orientações de como nós podemos utilizá-los e exercê-los. Mas como nós devemos exercer esses dons, talentos e ministérios de forma mais específica ainda? O apóstolo Pedro, na primeira epístola, 1 Pedro 4, 10 e 11, ele vai nos dar aqui uma orientação. 1 Pedro 4, 10, 11. Ele vai dizer que cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa expressão é muito legal, né? Porque o Senhor, Ele mostra a sua graça de formas variadas, né? Então, multiforme graças de Deus, através seja de um que canta, seja de outro que exerce o dom da liberalidade, de abençoar, o outro que exerce o dom da misericórdia, que é aquele que se compadece daquele que está passando por um momento mais difícil, de outro que participa da parte de administração. Em tudo se manifesta ali a graça do Senhor. Aí o 11 ele diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então o objetivo do serviço é glorificar o nome do Senhor. O objetivo do serviço é entregar a Deus a glória, né? E aí quando a gente olha para Marta, ela está ali, envolvida ali no serviço da casa, para que o Senhor fosse glorificado, fosse exaltado. Mas o texto mais à frente vai mostrar que houve ali algumas distorções, e é por isso que Jesus chama a atenção de Marta. Não no serviço em si, mas na forma. E aí a gente vai chegar lá. A gente não pode estar focado apenas no serviço. Nós sabemos que o serviço na obra do Senhor é muito importante, mas às vezes a gente fica tão focado no serviço que o serviço acaba nos engolindo, né? A gente fica extremamente, não consegue ver nada mais além daquilo. Vou dar o meu exemplo na música. Às vezes você fica estudando horas e horas o instrumento, ou estudando o canto, e aí você procura estar com afinco nos ensaios, chegar no culto, preparar as coisas para que tudo esteja muito bem, para que você possa fazer o seu melhor para Deus. E às vezes as coisas não saem nada como você imaginou, e aí você fica assim: oh, meu Pai, tenha misericórdia de mim e tal. E aí você tem uma expectativa e aquilo não acontece, e aí você vai ficando, às vezes, entristecido com o tempo, né? Ou às vezes chega uma pessoa e fala: nossa, aquilo dali não tem nada a ver e tal, né? Ou vem algum tipo de crítica, ou alguma coisa nesse sentido. Não que eu tenha recebido, graças a Deus, mas, mas isso acontece no dia a dia, né? Deveria ser assim, assado e tal, deve fazer de outro jeito, e aí muitas vozes. E aí você vai ficando, às vezes, desgastado no serviço, quando você está focado somente no serviço. Mas quando nós enxergamos que o nosso foco é fazer para o Senhor, a nossa visão ela muda, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente está fazendo um outro serviço dentro da igreja, e aí a gente não presta atenção na mensagem, né? Está tão focado no serviço que quando ocorre a mensagem, a gente não ouve a mensagem. E aí a gente fica uma semana aí sem ouvir a mensagem, a palavra do Senhor às vezes, porque durante a semana é tão corrido que não deu tempo nem de ouvir
nem de parar para ler e meditar num texto da palavra, muito menos ouvir uma mensagem, seja no YouTube, no rádio, qualquer outra coisa, e a gente fica lá passando fome. Você vai ficando fraco espiritualmente. Tem situações que quando a gente chega para adorar a Deus e para fazer alguma coisa para Deus, a gente está tão sobrecarregado que a gente não consegue devolver nada para o Senhor. E uma das funções do nosso serviço é entregar ao Senhor para glorificar o nome dEle. E aí eu digo, será que nós, na nossa postura, no nosso trabalho, no nosso serviço ao Senhor, estamos glorificando o nome dEle? Essa é uma coisa que deve estar constantemente na nossa mente, para que a gente possa escolher a boa parte. Amém? Vamos continuar aqui. Marta, ela andava preocupada com muito serviço, porque provavelmente ela deveria estar fazendo quase tudo sozinha. Ela estava afastada, porque ela tinha que sair da área comum da casa e ir para uma parte mais afastada, talvez a cozinha. Né? Hoje em dia tem as cozinhas integradas com a sala e tal, você consegue interagir, mas não sei, talvez essa cozinha aqui fosse totalmente fechada e ela não conseguia nem ouvir o que Jesus estava falando. Ela estava sobrecarregada e distraída, diz o versículo 40 aqui de Lucas 10. E a gente, às vezes, não somente no serviço do Senhor, mas no serviço do nosso dia a dia, no nosso trabalho secular, a gente foca no serviço, foca nas atividades, a gente mira as coisas que tem que fazer em casa, os compromissos que nós assumimos, e nós vamos ficando afastados da presença do Senhor. Marta, ela pensava que muitas coisas eram necessárias para o conforto do Senhor, e por isso ela estava se desgastando para prepará-las. A gente pensa que o Senhor precisa de muito, né? Como se alguns pensam que o muito serviço paga aquilo que Deus já fez por nós. Não há nada que nós possamos fazer que possa pagar o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós. Mas também não existe nada que nós possamos fazer a mais ou demais que possa também agradar ao Senhor. Porque o objetivo, quando Deus ele olha para nós, Ele está olhando tudo. Ele não está olhando somente as ações, Ele está olhando as nossas intenções, a intenção dos nossos corações. Tem um texto, agora não vou me lembrar, mas que diz que o Senhor estava criticando o seu povo de Israel, dizendo que esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não vou lembrar agora. Mas, olha só que coisa tão forte, porque às vezes nós estamos orando, mas o nosso coração está longe. Nós estamos cantando, mas o nosso coração está longe do Senhor. Estamos com outras coisas, outras prioridades. E o Senhor está olhando para isso. Por isso que no começo do culto, o Senhor me fez lembrar da passagem de Isaías. Porque Isaías, ele foi ao templo. Ele foi para oferecer sacrifícios, era o costume do judeu. Ele foi ali para adorar ao Senhor, mas oferecendo sacrifícios. Mas quando ele entra no templo, ele acha que seria um dia comum, um dia normal no templo. Né? Ofereceria ali o seu sacrifício, tudo bem, tudo ok, e volta para casa, volta para a sua vida. Mas ali ele teve uma visão que transformou a sua vida para sempre. O Senhor se mostrou, se revelou para ele, assentado num trono. E olha que visão maravilhosa. Porque ali ele já começa a estremecer. Quando ele tem aquela visão completa, ele começa a dizer que ele é um homem pecador, de lábios impuros. E ali, o texto diz que um daqueles querubins pegou Atenas, que estava no altar, né? Pegou a brasa que estava ali e tocou nos seus lábios e ele foi purificado. Então, na casa do Senhor, nós nos lembramos que nós precisamos nos purificar e nos santificar na presença do Senhor.
e que hoje é mais complexo ainda, porque se para o judeu naquele tempo a presença do Senhor estava simbolizada ali com a Arca da Aliança, né? Então ele entrava no templo ali com uma determinada atitude, mas fora do arraial talvez ele pudesse fazer outra coisa. Nós, nos nossos dias, a coisa é mais estreita, porque o Senhor está constantemente em nós, né? Então nós estamos constantemente na presença do Senhor, nós estamos andando na presença do Senhor, estamos trabalhando na presença do Senhor, tudo que nós estamos fazendo é na presença do Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos implica em nos afastarmos ou nos aproximarmos da presença do Senhor. E aí precisamos ter aquela atitude de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem pecador. Mas uma coisa é certa, que por mais que às vezes o trabalho que a gente esteja fazendo, muitas pessoas não estejam vendo, e a gente pensa que estamos sendo injustiçados, ou desvalorizados, ou pouco, como eu posso dizer, pouco valorizado na relação daquilo que nós fazemos. Tem um texto aqui em Hebreus 6:10, é um texto maravilhoso, e aqui o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dEle, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Então, o Senhor, Ele não esquece do nosso trabalho, Ele vê aquilo que nós estamos fazendo, até porque não vai ser o pastor Adriano, não vai ser o Júlio, não vai ser qualquer uma outra liderança do nosso ministério que vai nos recompensar. A nossa recompensa vem do Senhor, o galardão vem do Senhor. Como diz 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos para Maria. Maria ouvia continuamente e atentamente os ensinamentos de Jesus, aos pés do Senhor. Essa atitude de Maria, ela chama muita atenção, porque quem se assenta aos pés de um rabino, de um mestre, é um discípulo, né? E Maria, ela toma essa atitude, essa posição de discípula do Senhor, para estar ali atentamente ouvindo o que o Senhor estava a dizer, o que Jesus estava a dizer. A gente tem alguns exemplos, lá em Mateus 5, versículo 1, quando Jesus ele começa a proferir o Sermão do Monte, né? O texto diz que os seus discípulos vieram até ele e se aproximaram dele para ouvir os seus ensinamentos. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Paulo, também, em Atos 22, versículo 3, ele vai informar essa mesma posição. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, que era um mestre, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então ali Paulo ele diz que ele era discípulo de Gamaliel, e ele estava sentado aos pés dele como um discípulo muito dedicado a ouvir aquilo que o seu mestre havia de ensinar. Então Maria estava sentada aos pés de Jesus para ouvir atentamente. Isso é uma coisa maravilhosa. E essa é a principal função. Ouvia a sua palavra. Ouvir as palavras do Senhor é uma característica dos verdadeiros discípulos. Jesus ele vai dizer que ouvir a sua palavra e a praticar é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí quem quiser anotar, Lucas 6:47. Em Lucas 8:21,
Jesus ele vai dizer o seguinte: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Né? Então, aqueles que fazem parte da família de Deus são aqueles que cumprem a palavra do Senhor. A gente tem 1 Tessalonicenses 2:13, o seguinte, Paulo aqui testemunhando acerca daqueles irmãos. 1 Tessalonicenses 2:13. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, aqui está o testemunho do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, né? Que eles ouviram e aceitaram como a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, aqui é o último texto dessa parte de ouvir. Tiago 1, 22, ele vai dizer: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Né? Aqui está Tiago fazendo a crítica acerca da hipocrisia. Né? Diz que é seguidor, que é crente, mas não vive o evangelho. E essa é uma coisa que a gente tem visto com muito mais frequência nos nossos dias, porque parece que falar que é evangélico tem um determinado status, né? Quando você diz que é evangélico, a pessoa já subentende, ela tem uma determinada visão política, ela tem uma determinada posição assim, tal, né? E aí muita gente fala: não, eu sou evangélico, eu sou tal. Políticos dizem que são evangélicos para terem uma determinada vantagem política por dizer que é evangélico, mas aí quando a gente vai conhecer a pessoa, ela não é evangélica, ela não é uma cristã, porque o que ela diz que ela não faz. Artistas dizem que são cristãos, mas não são. Artistas gospel que dizem que são cristãos, mas também não são. Usam o status para poder ter uma vantagem econômica, e isso é muito comum. Aí a gente vê pessoas que estão também no meio da igreja, né, que frequentam a igreja no domingo, mas depois a vida é totalmente distinta de um cristão devotado ao Senhor. Totalmente distinta. Né, faz tudo que o ímpio faz. Então, às vezes, as pessoas se enganam por causa disso. E essa advertência de Tiago, ela é muito direta, né? Ao dizer que sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A pessoa está se enganando, né? Mas como diz a palavra, como diz o próprio Senhor Jesus acerca do joio e do trigo, não tem como separar durante o crescimento o joio do trigo. Eles são muito parecidos. Você pode acabar arrancando o trigo ao retirar o joio. Por isso que na seara é o momento ideal de fazer a separação. E o Senhor Jesus é aquele que vai fazer a colheita. Amém? Por que Maria escolheu a boa parte? Aí eu vou trazer aqui 5 pontos rapidamente, mas sem passar muito superficialmente. Jesus ele vai advertir: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Por que a boa parte? Maria ela estava ali ouvindo os ensinamentos do Mestre. João 7,46, alguns dos servidores dos fariseus, ali eles vão dizer que nunca homem algum falou assim como este homem. Eles estão falando acerca de Jesus. Ninguém jamais falou como Jesus. Ali naquele tempo haviam grandes doutores, grandes estudiosos da Torá, da lei, dos profetas e tal,
Mas aqueles homens, eles não conseguiram cumprir a ordem que haviam recebido, de levar Jesus. E eles disseram: ninguém falou como Jesus. E Maria estava atenta ao que Jesus tinha para dizer. E essa é uma atitude que nós precisamos tomar também. Estar atento, o que Jesus está dizendo? A revelação do reino. Quando estamos aos pés de Jesus, nós recebemos a revelação do reino de Deus para nós. Ali em Mateus capítulo 5 é um dos exemplos, apenas um dos exemplos, onde Jesus ele começa a estabelecer os princípios fundamentais do reino de Deus, o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes. O que diz aí? Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Tem mais uma. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, tá? Volta ali de novo, fazendo um favor. Por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Tem mais um? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é um tempo que nós não sofremos perseguição direta aqui no Brasil, né? Brasilzão mesmo, a gente não tem casos de perseguição direta. A gente tem o evangelho fake no Brasil, essa é a artimanha do diabo, o evangelho fake, a gente tem a entrada de falsos profetas dentro das igrejas, para dizerem coisas que não estão na palavra. A gente tem a utilização do evangelho para benefício econômico e benefício político pesado no Brasil, mas a gente precisa estar atento ao que Jesus está dizendo. Nos tempos de Jesus, havia um poder político chamado Sinédrio, muito grande, e eles usavam a Torá, a lei de Deus, para poderem oprimir o povo e se manterem no poder, né? Mas aqui Maria tomou a boa parte. O que Jesus tem a dizer é o que nós precisamos. O que Jesus tem a dizer? A direção. Quando nós estamos aos pés de Jesus, que é a boa parte, Jesus ele nos direciona. Em Atos 1:8 é um dos exemplos, um dos pequenos, um dos muitos exemplos que Jesus dá. Eu falo pequeno porque é um versículo pequenininho, mas a ordem é gigantesca. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está um direcionamento do Senhor para cada um de nós, de sermos testemunhas do Senhor. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Irmãos, quando nós estamos bem, nós precisamos nos alegrar conforme a palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Quando nós estamos mal, nós precisamos voltar para a palavra, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Quando a nossa mente está cheia de toxina, cheia de coisas tóxicas, né? Pensamentos ruins, pensamentos maus, né? Pensamentos de ira, talvez, pensamento de decepção, pensamento de quem foi muito machucado e tal, nós precisamos voltar aqui para o que Jesus tem a dizer. Porque foi isso que Pedro disse ao Senhor Jesus, quando muitos discípulos resolveram abandonar o Senhor Jesus por causa da palavra dura que ele havia dito. E aí, Pedro ele vai e diz, em João 6:68, Senhor, para quem iremos nós?
tu tens as palavras de vida eterna. Então, meu irmão, se nós queremos ser restaurados pelo Senhor, nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer, porque Ele tem as palavras de vida eterna, as palavras que curam, as palavras que restauram, as palavras de consolo, as palavras de ânimo, as palavras de exortação, as palavras de edificação, nós encontramos aos pés de Jesus. Ah, Senhor, nós precisamos, eu preciso. Aos pés de Jesus, nós desenvolvemos a intimidade e comunhão. Maria ali, essa família desenvolveu uma amizade incrível com Jesus. A gente vê ali em João capítulo 11, e um pouquinho antes também, ali no final do 10, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, e como Jesus ele se comoveu, né? E aí quando Jesus chega ali diante do túmulo, ali do sepulcro, ele vê que Lázaro realmente morreu, ele chora, né? Então a gente vê o carinho, a amizade que Jesus tinha com aquela família. E é essa intimidade que nós precisamos desenvolver com Jesus, né? De sermos próximos dele. A intimidade e a comunhão. Tem um texto aqui, tem dois textos muito interessantes, que é o texto de Êxodo 33, 18 ao 23. Eu vou dizer o que ele diz, mais ou menos, porque a gente não tem tempo. Mas Moisés, ele estava no monte, e ele estava ali palestrando com o Senhor, conversando com o Senhor, porque o Senhor havia dito que não iria mais no meio do povo de Israel, porque o povo era um povo difícil e tal, e que ele levantaria um outro povo a partir de Moisés. Aí Moisés começa a palestrar com o Senhor ali em oração. Fico tentando imaginar como que seria isso, né? Se eu tivesse ali, como Josué perto ali, não sei se ele viu tudo, mas eu gostaria, seria algo muito interessante de ver como Moisés tratou com o Senhor. E o Senhor falando com ele, e aí Deus, eu não vou mais no meio do povo. Aí Moisés, Senhor, tem misericórdia de nós. E ele começa a dizer, se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, venha conosco, não nos deixe sair desse lugar se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo. Então o Senhor, ele disse, então eu irei no meio de vocês e guiarei vocês no meio do deserto. Então essa é uma coisa maravilhosa. Esse texto é um texto que a gente começa a ver da nossa dependência de Deus, né? Não quero o anjo. Ele está dizendo, eu sei que o anjo ele é forte, né? Mas eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. E aí ele fala, Senhor, rogo-te que mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha que coisa incrível, né? Isso é maravilhoso, a relação de Deus com Moisés. E se nós pensamos que aquele tempo havia o véu, e hoje o véu foi rasgado pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, né? E hoje nós podemos chegar no lugar santíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Moisés ali, o texto diz depois que ele desce do monte e o seu rosto resplandecia, né? Por causa da glória do Senhor. Então, a intimidade que Moisés tinha. Aí mais à frente, Jesus, quando é transfigurado, acontece algo maravilhoso também, da mesma forma. E ali está Jesus conversando com Elias e com Moisés no monte da transfiguração. Ali havia 3 testemunhos. Conforme diz a palavra, Pedro, Tiago, João no barquinho,
fica mais fácil. Né? Esses 3 ali estavam testemunhando o que aconteceu ali. E eles viram o Senhor transfigurar em glória. Então, a intimidade que nós desenvolvemos quando nós estamos aos pés de Jesus. Aí, agora, para encerrar, mais um texto em que Jesus, ele vai comparar os seus discípulos a amigos, em João 15, 14, 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quando nós estamos aos pés de Jesus, tudo que ele ouviu do Senhor, ele nos faz conhecer. Ele revela os seus mistérios. Paulo escreve um termo chamado os mistérios da glória, né? Isso é incrível, porque aquilo que aparentemente, aquilo que nós não sabemos, né? E quando nós começamos a mergulhar na palavra, os nossos olhos, é como se as escamas dos nossos olhos caíssem, como aconteceu com Paulo, né? E ali nós começamos a ver claramente. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a fecharem seus olhos, convidar a equipe. Oh Deus Pai querido, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és lindo, Senhor Jesus. Que nós possamos escolher a boa parte. Senhor, nós como igreja estamos aqui nesses dias de jejum, de propósito diante do Senhor. Ó Pai, que o nosso propósito possa ser como uma oferta agradável a Ti, Pai. Ó Deus querido, não temos nada o que oferecer, Pai, que possa pagar. Não temos nada o que oferecer, mas nós podemos nos entregar a Ti, Pai. Nos entregar por inteiro na Tua presença. Ó Senhor Jesus, não retire de nós o Teu Espírito, ó Deus querido, mas encha-nos de Ti, encha-nos do Teu Espírito. Ó Pai, que nós não venhamos nos embriagar com o vinho da devassidão. Nós sabemos que não é somente o vinho literal, mas é o vinho das coisas que nos contaminam, que deturpam, entorpecem o nosso entendimento espiritual, que entorpecem a nossa visão espiritual, que entorpecem para que quando nós tomemos as decisões, as ações, nós fazemos de forma que nós estamos contaminados com o vinho, Senhor, que nos afasta de Ti. Mas, Senhor, nós queremos nos encher do Teu Espírito. Nós queremos estar aos pés do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. Ó Pai querido, nós sabemos que como corpo, cada um tem uma função diferente. Cada um tem uma função específica. Cada um tem um chamado específico. E o Senhor está me fazendo dizer isso porque existem pessoas que querem enterrar os seus talentos, querem colocar guardado em algum baú, algum lugar, o chamado que o Senhor tem feito. Ó Deus querido, nessa noite, que nós possamos, Senhor Jesus, tomar a postura de discípulo. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que nós possamos seguir o Senhor, que nós possamos negar os nossos conceitos, negar, ó Pai, aquilo que nós aprendemos como filosofia humana e que nós possamos abraçar por completo a filosofia do céu. Que nós possamos abraçar por completo, Pai, o conhecimento do céu. Ó Deus querido, que nós possamos buscar de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós, porque o Senhor distribui a todos de forma liberal, de forma conforme apraz o Teu coração, ó Deus. Ó Senhor Jesus, Tu és em nossa vida, Tu és em
todos, em nós, em todos, o Senhor age em nós. Ó Pai querido, que tudo que nós formos fazer no serviço do Senhor possa ser para honra, glória e enaltecimento do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos repetir uma canção que nós já cantamos aqui no início desse culto. Vamos declarar mais uma vez que o Senhor, Ele é precioso, que nós amamos estar na Sua presença, que nós amamos estar ouvindo a Sua voz, ouvindo da Sua palavra, dos Seus ensinamentos. Hoje, refletindo no Salmo 119 com as crianças em casa, a caminho daqui do culto, a gente conversando sobre o Salmo, nós percebemos o quanto o salmista, ele declara no seu coração a vontade de obedecer ao Senhor. O quanto ele declara quão precioso é estar na presença do Senhor, quão precioso é ele declarar dos estatutos, das leis do Senhor, meditar na palavra do Senhor dia após dia. E nós viemos nos deleitando naquele ensinamento e tentando trazer para o nosso coração como às vezes nós nos distraímos das coisas do Senhor. Como às vezes nós nos distraímos até mesmo nas atividades de casa, nas atividades da igreja, nas atividades do trabalho. E a gente está tão focado em fazer, e a gente se esquece do principal, que é permitir o Senhor transformar o nosso coração e obedecer aos seus mandamentos. Como o Senhor Jesus diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E nós sabemos que por nossa própria conta isso é muito difícil. Por isso precisamos do Senhor, do seu Espírito Santo, nos direcionando, dando discernimento, para que possamos experimentar a boa parte daquilo que vem do Senhor. Eu te convido a cantar mais uma vez essa canção, declarando que precioso é o Senhor, que nós estamos aqui aos pés dEle nessa noite e queremos declarar que Ele é o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que eu tenho entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Declare isso, Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos declarar que precioso Ele é, aleluia. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz.
seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Amém. Glórias a Deus. Tenha uma semana abençoada, meus irmãos, em nome de Jesus.